O telefone tocou pela terceira vez naquela madrugada. Do outro lado da linha, uma voz trêmula repetia o mesmo endereço, Rua das Acácias, número 43. O despachante anotou, acionou a sirene e em menos de 5 minutos o caminhão estava a caminho. Mas quando os bombeiros viraram a esquina e viram a casa, algo mudou. O motorista desacelerou. Ninguém desceu. E pela primeira vez em 15 anos de serviço, o capitão pegou o rádio e disse apenas 3 palavras: "Não vamos entrar." Há lugares que carregam mais do que memória. Há endereços que aparecem nos registros oficiais com anotações estranhas, rabiscadas à mão por quem não quis deixar rastros digitais. A casa da Rua das Acácias é um desses lugares. Esquecida por uns, evitada por outros, ela permanece de pé, silenciosa, como se esperasse. E talvez esteja, porque o que aconteceu ali dentro nunca foi totalmente explicado. E aqueles que se aproximaram demais, bem, eles sabem que há coisas que é melhor deixar trancadas. Antes de continuar, se você gosta de histórias que arrepiam a alma e desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui no Visões Proibidas, cada relato é uma porta entreaberta para o desconhecido. E uma vez que você cruza essa porta, não há como voltar atrás. Então fique com a gente, porque essa história você vai querer ouvir até o fim. A casa foi construída em 1962, uma residência comum, de 2 andares, com varanda de madeira e janelas altas que davam para a rua. Durante anos, foi habitada por uma família tranquila, um casal, 2 filhos, nada digno de nota. Até que, em 1987, eles simplesmente desapareceram. Não houve mudança, não houve despedida. As roupas continuaram nos armários. A mesa da cozinha ainda tinha pratos sujos, como se todos tivessem saído por um instante e esquecido de voltar. A polícia investigou por semanas. Não encontrou sinais de violência. Não havia corpo, não havia sangue. Apenas o silêncio pesado de uma casa que parecia respirar. Um dos investigadores, ao vasculhar o porão naquela tarde de outono, jurou ter ouvido passos no andar de cima. Passos lentos, arrastados, como de alguém que caminha descalço sobre madeira velha. Mas quando subiu correndo, com a arma em punho e o coração batendo descompassado, não havia ninguém. Apenas o eco de suas próprias botas no assoalho vazio. Apenas aquele cheiro adocicado, quase enjoativo, que ele nunca conseguiu identificar. Ele não foi o único. Outros policiais relataram experiências semelhantes. Portas que se fechavam sozinhas, sussurros que vinham das paredes, a sensação constante de estar sendo observado. Um deles, veterano com 20 anos de corporação, saiu da casa tremendo e recusou-se a voltar. Disse que havia algo errado naquele lugar, algo que não podia ser visto, mas que podia ser sentido, como uma pressão no peito, como mãos invisíveis apertando sua garganta. A investigação foi arquivada, sem corpo, sem crime. A família entrou para a lista de desaparecidos e a casa ficou ali, esquecida, com as janelas lacradas e o jardim tomado pelo mato. Durante anos, ninguém se aproximou. As crianças do bairro contavam histórias. Diziam que à noite, luzes piscavam nos quartos vazios, que sombras se moviam atrás das cortinas empoeiradas, que se você ficasse parado em frente ao portão por tempo suficiente, podia ouvir vozes chamando, implorando para entrar, ou talvez para sair. Em 2003, um investidor comprou o imóvel por um preço irrisório. Ele não acreditava em histórias, acreditava em lucro. Contratou uma equipe de reforma, pintou as paredes de branco imaculado, trocou todas as portas, lixou o piso até que brilhasse, tentou apagar o passado e, por um momento, pareceu que havia conseguido. A casa foi vendida em 2004 para uma jovem professora chamada Helena. Ela tinha 28 anos, acabara de se separar e procurava um recomeço. Quando viu a casa, apaixonou-se imediatamente. O preço estava abaixo do mercado, mas o corretor explicou que o antigo proprietário estava com pressa para vender. Ela não perguntou o motivo, não quis saber da história. Apenas assinou os papéis e se mudou na semana seguinte. As primeiras semanas foram de felicidade genuína. Helena organizou cada cômodo com cuidado, pendurou quadros nas paredes, plantou rosas no jardim, fez questão de se apresentar aos vizinhos, que a receberam com sorrisos educados,
mas olhares evasivos. Ninguém mencionou o passado da casa. Ninguém quis estragar o entusiasmo dela, mas a casa lembrava. A primeira noite em que algo mudou foi numa terça-feira. Helena acordou às 3 da manhã com a garganta seca. Foi até a cozinha buscar água. A casa estava silenciosa, quieta demais. Aquele tipo de silêncio que pesa nos ouvidos, que faz você perceber o próprio batimento cardíaco. Ela bebeu a água devagar, olhando pela janela para a rua deserta. E então ouviu um rangido, lento, prolongado, vindo do andar de cima. Ela subiu as escadas com cuidado, acendendo todas as luzes pelo caminho. Verificou cada quarto, vazio, apenas móveis e sombras. Mas quando estava prestes a descer, ouviu novamente, desta vez mais próximo, como se viesse do corredor, do quarto no fim do corredor. Aquele que ela ainda não tinha mobiliado, aquele cuja porta rangia mais que as outras. Helena aproximou-se devagar. A porta estava entreaberta. Ela tinha certeza de que a havia fechado antes de dormir. Empurrou-a com a ponta dos dedos. O quarto estava vazio, completamente vazio, mas havia algo no ar, aquele cheiro, adocicado, metálico, como flores murchas misturadas com ferro enferrujado. Ela dormiu com todas as luzes acesas naquela noite, e na seguinte, e na outra. Mas as luzes não impediam os sons, os passos no corredor, o arrastar de algo pesado pelo piso, as batidas suaves na parede do quarto ao lado, sempre à mesma hora, sempre às 3 da manhã, como um relógio defeituoso que insiste em marcar o mesmo minuto. Helena tentou racionalizar. Era uma casa velha. Casas velhas fazem barulho. A madeira se expande com a umidade. Os canos estalam com a variação de temperatura. Tinha explicação para tudo, até que começaram os sussurros. Eram baixinhos, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse falando do outro lado de uma parede grossa. Ela não conseguia distinguir palavras. Apenas o tom, urgente, desesperado, como um pedido ou um aviso. Uma noite, ela acordou com a sensação de que havia alguém no quarto. Não ouviu nada, não viu nada. Apenas sentiu aquela presença pesada, opressiva, que faz o ar parecer mais denso. Ela ficou imóvel, olhando para o teto, sem coragem de virar a cabeça. E então ouviu um sussurro, tão próximo que poderia ter vindo de dentro da própria mente. Saia! Ela acendeu todas as luzes, olhou ao redor. Nada. Apenas o quarto familiar, com suas paredes brancas e móveis arrumados. Mas o medo estava ali, instalado, crescendo a cada noite. Helena tentou conversar com os vizinhos. Perguntou sobre a história da casa. Eles desviavam o olhar. Diziam que não sabiam de nada, que era melhor deixar o passado onde estava. Mas uma senhora idosa, que morava 3 casas adiante, puxou-a pelo braço e sussurrou: "Saia daquela casa enquanto pode, antes que seja tarde." "Tarde para quê?" Helena perguntou. A senhora não respondeu. Apenas balançou a cabeça e fechou a porta. Helena resistiu. Não ia deixar que medos irracionais a expulsassem de sua própria casa. Comprou livros sobre fenômenos paranormais. Tentou entender. Pesquisou sobre a família que havia desaparecido. Encontrou poucos registros, apenas notas de jornal antigas. Família desaparece sem deixar rastro. Polícia investiga caso misterioso. E depois, nada. Como se todos tivessem simplesmente esquecido. Mas a casa não esqueceu. Os sussurros se intensificaram. Agora, ela conseguia distinguir palavras. "Ajude-nos. Estamos aqui. Não conseguimos sair." E a pior de todas, aquela que a fazia acordar suando frio. "Você também vai ficar." Helena passou a dormir cada vez menos. Os círculos escuros sob seus olhos se aprofundaram. Ela emagrecia. Seus colegas de trabalho perguntavam se estava doente. Ela mentia. Dizia que era apenas insônia, estresse, nada demais. Até que uma noite, cansada de tanto medo, ela decidiu enfrentar. Pegou a chave do quarto no fim do corredor. Aquele que ela mantinha trancado. Aquele que, por algum motivo inexplicável, a aterrorizava mais que todos os outros. Subiu as escadas devagar, com uma lanterna na mão e o coração disparado. A porta estava gelada ao toque. Mesmo no calor de fevereiro, o metal da fechadura estava congelante. Ela girou a chave. A tranca cedeu
com um clique que ecoou pela casa inteira. Empurrou a porta. Rangeu. Um som longo, agudo, que fez seus dentes doerem. O quarto estava escuro. A luz do corredor não alcançava o interior. Ela acendeu a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando paredes descascadas, piso de madeira manchado e risco, centenas deles. Arranhões profundos que percorriam as paredes de cima a baixo, como se alguém tivesse tentado cavar uma saída, como se alguém tivesse raspado as unhas até sangrar, tentando desesperadamente escapar. E no centro do quarto, escrito com algo escuro que ela preferiu não identificar, uma frase em letras tremidas, quase infantis: "Eles ainda estão aqui." Helena recuou. O feixe da lanterna tremeu em sua mão, e então ouviu passos. Atrás dela, no corredor, lentos, deliberados, se aproximando. Ela se virou. Nada. Apenas o corredor vazio. Mas os passos continuavam, cada vez mais próximos, cada vez mais altos. E então, pararam, bem na frente dela, a poucos centímetros de seu rosto. O ar ficou gelado, sua respiração formou nuvens de vapor, e ela sentiu. Algo tocou seu rosto, leve, como dedos frios deslizando por sua bochecha, e aquele cheiro, aquele maldito cheiro adocicado e metálico que agora estava por toda parte. Helena correu, desceu as escadas tropeçando, caiu, levantou-se, correu até a porta da frente, trancada. Ela tinha certeza de que não estava trancada. Girou a chave com mãos trêmulas, saiu cambaleando para a rua, ligou para a polícia. Quando chegaram, ela contou tudo, mostrou o quarto. Mas quando subiram, as paredes estavam limpas, brancas, impecáveis, como se tivessem sido pintadas há poucos minutos. O cheiro de tinta fresca estava no ar. Não havia riscos, não havia mensagem, apenas um quarto vazio e limpo. Os policiais trocaram olhares. Um deles perguntou se ela estava tomando alguma medicação. Outro sugeriu que procurasse descansar. Eles foram embora, e Helena ficou ali, tremendo, sabendo que o que vira era real, sabendo que não estava louca, mas sem conseguir provar. 2 dias depois, a casa pegou fogo. Helena acordou sufocada. Fumaça entrava por baixo da porta do quarto. Ela se levantou cambaleando, tossindo, os olhos ardendo. Conseguiu chegar até a janela. Quebrou o vidro com uma cadeira. Pulou para o jardim. Caiu de mau jeito. Torceu o tornozelo, mas conseguiu se afastar. De fora, viu as chamas devorarem os cômodos. Laranja e vermelho dançando atrás das janelas. Ouviu o estouro do vidro se partindo, o crepitar da madeira queimando, e ligou para os bombeiros. O caminhão chegou em 6 minutos, tempo recorde, mas quando o capitão desceu e olhou para a casa, ele parou. Ficou parado, olhando, como se estivesse vendo algo que os outros não viam. Ele chamou o tenente, sussurrou algo. O tenente franziu a testa, olhou para a casa, balançou a cabeça. Outros bombeiros desceram do caminhão, prepararam as mangueiras, mas ninguém se aproximava. Helena gritou, implorou para que fizessem algo. A casa estava queimando, eles tinham que entrar. Mas o capitão apenas olhou para ela com uma expressão que misturava pena e medo, e disse: "Não podemos, sinto muito, mas não podemos entrar aí." "Por quê?" ela gritou. "É o trabalho de vocês?" "Eu sei", ele respondeu baixinho, "mas há coisas piores que morrer queimado." Chamaram reforços, outras equipes, mas a resposta foi sempre a mesma. Ninguém entrava. Os bombeiros ficaram ao redor, garantindo que o fogo não se espalhasse para as casas vizinhas, mas ninguém cruzava o portão. Ninguém ousava se aproximar daquela porta. A casa queimou por horas. E então, estranhamente, as chamas começaram a diminuir, sozinhas, sem que uma única gota de água fosse lançada sobre elas. Simplesmente se apagaram. Quando a fumaça se dissipou, todos esperavam encontrar escombros, cinzas, destruição total. Mas a estrutura estava intacta. As paredes, enegrecidas, rachadas, mas de pé, firmes, como se o fogo tivesse sido contido, como se soubesse exatamente onde parar. Helena foi levada para o hospital. Trataram o tornozelo, deram-lhe calmantes, mas ela não conseguia parar de tremer. Não conseguia fechar os olhos sem ver aquelas letras. "Eles ainda estão aqui!" Ela nunca mais voltou.
deixou tudo para trás: roupas, móveis, memórias. Mudou-se para outra cidade, outro estado. Tentou recomeçar. Mas há coisas que não se deixa para trás. Há coisas que grudam na alma como alcatrão. Dizem que Helena acorda todas as noites às 3 da manhã, que ouve passos mesmo sabendo que mora sozinha num apartamento no 10º andar, que às vezes, no reflexo do espelho, vê sombras que não deveriam estar ali. Alguns afirmam que ela passou anos em tratamento, que os médicos nunca conseguiram fazer os pesadelos pararem. Outros dizem que ela simplesmente aprendeu a viver com o medo. A casa continua lá. Rua das Acácias, número 43, queimada, vazia, com uma placa de vende-se eternamente pendurada no portão enferrujado. Mas ninguém compra. O preço desce a cada ano. E ainda assim, ninguém se interessa. Os vizinhos atravessam a rua quando passam em frente. As crianças não se aproximam. E à noite, quando a lua está cheia e o vento sopra forte pelas árvores, algumas pessoas juram ver luzes, piscando, fraca. Nos quartos que não têm mais eletricidade, sombras se movendo atrás de janelas quebradas. E se você parar, se ficar quieto o suficiente, pode ouvir sussurros, chamando, esperando. Há quem diga que a família que desapareceu em 87 nunca saiu, que eles estão presos entre as paredes, presos em algum lugar entre o mundo dos vivos e o que quer que venha depois, chamando por ajuda, ou talvez chamando por companhia. Um pesquisador paranormal, curioso sobre os relatos, tentou investigar. Passou uma noite na casa, levou equipamentos, gravadores, câmeras, detectores de campo eletromagnético. Tudo muito científico, muito racional. Ele saiu correndo antes da meia-noite. Quando perguntaram o que havia visto, ele apenas balançou a cabeça. Disse que não viu nada, mas ouviu e sentiu, e que isso bastava. Ele destruiu todas as gravações, queimou os arquivos e nunca mais tocou no assunto. Mas uma das gravações sobreviveu. Alguém fez uma cópia antes que ele destruísse tudo. E nessa gravação, captada às 3h12 da manhã, você pode ouvir, claro, distinto, uma voz, ou várias, sobrepostas, sussurrando em uníssono. Fique conosco. Você não precisa estar sozinho. Nunca mais. Os bombeiros nunca comentam sobre aquela noite. Não há relatório oficial. Não há ata. Apenas o silêncio de quem sabe que há coisas que não devem ser ditas, que há lugares que não devem ser explorados, que há portas que não devem ser abertas. Mas os veteranos lembram. E quando algum novato pergunta sobre a casa da Rua das Acácias, eles desviam o olhar, mudam de assunto, porque falar sobre aquilo é como acender uma vela no escuro. Você nunca sabe o que vai aparecer quando a luz alcançar os cantos. E você? O que faria se recebesse as chaves dessa casa? Se o preço fosse irresistível? Se todos dissessem que é apenas superstição? Entraria? Dormiria lá? Ou seguiria o instinto dos bombeiros e se afastaria antes que fosse tarde demais? Deixe sua resposta nos comentários, porque às vezes a pior decisão é aquela que tomamos quando achamos que somos corajosos demais para ter medo. A casa espera, paciente, silenciosa, como sempre esperou, porque lugares como esse não morrem, eles apenas adiam. Adiam até que alguém novo chegue, alguém que não acredita, alguém que acha que pode ser diferente. E quando essa pessoa cruzar a porta, quando fechar atrás de si, quando ouvir o primeiro sussurro vindo das paredes, então entenderá. Entenderá porque os bombeiros se recusaram a entrar. Entenderá porque Helena nunca mais foi a mesma. Entenderá que há coisas neste mundo que não podem ser apagadas, que não podem ser reformadas, que não podem ser esquecidas, porque a casa lembra, sempre lembra. Se essa história fez você olhar para trás, para ter certeza de que não há nada observando você agora, deixe seu like e inscreva-se no canal. Porque aqui no Visões Proibidas, o medo não termina quando o vídeo acaba. Ele fica rastejando, sussurrando nas sombras, lembrando você de que, no escuro, nunca estamos realmente sozinhos. E se você já viveu algo parecido, se já sentiu essa presença inexplicável, se já ouviu passos quando deveria estar sozinho, conte para a gente nos comentários.
porque compartilhar o medo é, às vezes, a única forma de torná-lo um pouco menos sufocante, um pouco menos solitário. A casa ainda está lá, esperando. E talvez, só talvez, esperando por você.